Em um novo relatório, está sendo sugerido que o cantor David May está prestes a ser indiciado, formalmente acusado de assassinato pela morte de Celeste Rivas Hernandez, encontrada em seu carro. Se você está chocado, confuso ou sem saber o que pensar, não está sozinho. Vamos analisar a nova reportagem e, se for verdade, o que isso significa e como pode se desenrolar. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Que é a atualização no caso de investigação de David e Celeste Rivas Hernandez. Porque depois de todos esses meses, depois de especulações, depois de reportagens sobre júris de acusação, depois de idas e vindas sobre se o cantor David é ou não realmente o suspeito, em relação à morte da jovem Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, encontrada em um Tesla supostamente registrado no nome do cantor de homicídio romântico, em setembro, em Los Angeles, a TMZ agora informa que ele deve enfrentar acusações de assassinato. Preciso parar um momento para explicar como isso é confuso. Se for verdade, ok, eu digo. Se for verdade, porque obviamente não há como confirmar isso oficialmente. As autoridades não vão confirmar isso. O New York Post informou que procurou o porta-voz do promotor de Los Angeles, que disse que o caso ainda não foi apresentado ao escritório. Mas o TMZ está noticiando que é provável que David possa ser acusado de assassinato, porque o suposto grande júri que está ouvindo esse caso pode ser solicitado a emitir uma acusação formal. Supondo que exista um grande júri, acredito que podemos afirmar com segurança que isso pode ser verdade. Houve relatos sobre um grande júri e certas testemunhas prestando depoimento porque elas apareceram no tribunal, como o empresário de David, Robert Morgan Roth. Então, supondo que esses relatos sejam verdadeiros, você pode supor que talvez um grande júri tenha sido formado. Mas sempre achamos que era um grande júri investigativo, e isso é diferente. Um grande júri investigativo auxilia na coleta de provas, convoca documentos, obriga pessoas a testemunhar, mas eles realmente não apresentam uma acusação. E quando digo acusação, quero dizer acusações formais. Mas agora o TMZ está informando que suas fontes não identificadas afirmam que não. O júri que ouviu as evidências nas últimas semanas pode votar por uma acusação formal. E as fontes deles dizem que as autoridades acreditam que David esteve envolvido na morte de Celeste. Então, mesmo que seja verdade que existe um grande júri e que esse grande júri pode indiciar alguém, nós sabemos com certeza que seria David o alvo de uma acusação formal. E sabemos se seria por assassinato? Não, mas deixe-me explicar isso por um segundo, porque no mês passado, e o que torna isso confuso? Eu quero colocar tudo em contexto. No mês passado, o Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou, abre aspas, o veículo, referindo-se ao Tesla, onde Celeste foi encontrada. O veículo ficou estacionado no local por semanas antes de ser guinchado. Então, a senhorita Rivas Hernandez pode ter falecido várias semanas antes da descoberta do corpo dela. O legista do condado de Los Angeles ainda não determinou a causa ou forma da morte de Rivas Hernandez. Assim, ainda não está claro se há alguma responsabilidade criminal além da ocultação do corpo dela, o que significa que pode não haver uma acusação de homicídio. Recentemente, o Departamento de Polícia de Los Angeles disse à KTLA que mantém sua declaração anterior. Então, se esse é o caso, por que a mudança, certo? Quero dizer, se for verdade, David agora está sendo considerado para acusações de homicídio. O que aconteceu? Ou, aliás, ele vai ser indiciado apenas em relação ao descarte ou ocultação do corpo dela. Talvez ele nem seja indiciado, mas um dos fatores complicadores é se apareceu algo nos resultados da autópsia, certo? Havia algo nos laudos toxicológicos ou do legista? Algo mudou no cenário devido à causa ou forma da morte. Lembre-se, ainda não foram reveladas. A polícia de Los Angeles obteve ordem para lacrar os registros do legista sobre a morte de Celeste. O Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que isso foi feito para garantir que os detetives de homicídios e roubos tivessem acesso a informações importantes sobre a morte dela antes da mídia e do público. A ordem não foi pedida para afetar a transparência, mas no fim, não sabemos se essas descobertas trouxeram outra conclusão. As coisas mudaram? Sim,
Foi relatado que David estava sendo considerado suspeito pela polícia, que eles estavam tratando isso como um homicídio. Para deixar claro, isso não foi confirmado oficialmente pelas autoridades. O que eles confirmaram em um comunicado durante o Dia de Ação de Graças foi o seguinte: o Departamento de Polícia de Los Angeles está ciente das recentes reportagens sobre a investigação de David Celeste Rivas e quer corrigir informações incorretas nelas. O corpo de Celeste Rivas não estava congelado nem decapitado quando foi encontrado em 8 de setembro de 2025. Há evidências de que David esteve em Santa Bárbara na primavera de 2025. O motivo dessa viagem ainda está sob investigação e até o momento não chegamos a nenhuma conclusão sobre a relevância da viagem para este caso. Então, sim, esse comunicado foi feito para corrigir informações em algumas reportagens sobre o estado do corpo de Celeste. Mas o mais importante sobre isso, o motivo pelo qual eu trouxe esse assunto, eles também mencionaram essa suposta viagem que David fez. Então isso foi importante. Foi uma confirmação, parecia ser uma confirmação de que eles estavam investigando David de alguma forma. E também, de acordo com reportagens de veículos como a Fox Los Angeles, David parou de cooperar com as autoridades. Segundo relatos, ele contratou a renomada advogada criminalista Blair Burke. Também vale ressaltar que não sabemos onde David está agora. Ele não apareceu em público após cancelar a turnê ao encontrarem o corpo de Celeste. Mas se você voltar a esse relatório de que ele provavelmente será indiciado por assassinato. Isso é algo grande. E se for verdade, isso abre um novo capítulo nesse caso e pode fornecer muitas respostas sobre o que pode ter acontecido com Celeste. A garota, que desapareceu em 2024, quando tinha apenas 13 anos, estaria supostamente em algum tipo de relacionamento com um cantor de 20 anos. E também vale ressaltar que foi noticiado que a experiente promotora de homicídios, Beth Silverman, está liderando essa apresentação ao grande júri. Na verdade, quando você volta para Morgan Roth, o cara que aparentemente gerencia David é quem dirige a gravadora. A TMZ informou que Morgan Roth foi visto fora do tribunal e disse ao advogado que a promotoria, provavelmente Silverman, abre aspas, ela insistiu muito em saber por que não chamei a polícia. E eu disse, não era minha responsabilidade fazer isso, e só queria seguir com a turnê. Tudo isso foi relatado, não podemos confirmar o que foi dito, mas precisamos comentar e vou falar sobre isso. Segundo o TMZ, comentaram no corredor que esse grande júri pode ouvir evidências até fevereiro. Então, mesmo que uma acusação formal ou uma possível acusação esteja no horizonte, talvez não vejamos isso tão cedo. Certo, então quero chamar meu amigo, o advogado de julgamento Rich Schoenstein, para falar sobre isso, Rich. Muito disso é especulação e reportagem baseada no que vemos. O que você acha disso e das reportagens? Expliquei que é confuso, causa reação negativa e parece inconsistente com o passado. Você acha que é uma possibilidade realista? Agora, estamos falando sobre a possibilidade desse grande júri indiciar Davi por assassinato. O que você acha dessa reportagem? Eu acho que é uma possibilidade e concordo com você. É muito especulativo porque você realmente não sabe o que um grande júri vai fazer até que eles façam. Não é um procedimento ao vivo. Nós não temos acesso, não sabemos de fato todas as provas que estão sendo apresentadas ou sequer qual é o propósito. Os relatos iniciais diziam, acho que isso era o que chamamos de grande júri investigativo, certo? Então, a ideia ali é que você tem muitas testemunhas ou possíveis testemunhas que não querem falar com as autoridades. Isso pode te surpreender, mas algumas pessoas não gostam de falar com a polícia, especialmente se for um assunto de grande repercussão. Você convoca um grande júri para intimar pessoas, ouvi-las sob juramento e interrogá-las diante do júri, sob pena de perjúrio. Esse é o poder de um grande júri investigativo. E foi isso que pensamos inicialmente que estava acontecendo aqui. A menos que a reportagem estivesse errada, a menos que realmente não fosse um grande júri investigativo, e sim um grande júri encarregado de garantir uma acusação formal, ou a um segundo grande júri que foi convocado após o grande júri investigativo. Ou não há grande júri, ou ainda existe apenas um grande júri investigativo que não vai emitir uma acusação formal. Mas acho que a pergunta é por que isso mudou? Isso é confuso.
se isso mudou. E olha, acho que todas as possibilidades que você acabou de mencionar estão aí. Pode ter sido um grande júri comum desde o início, pode ser um novo grande júri, eles podem ter mudado isso. Mas se mudou de uma investigação para buscar uma acusação formal, então isso me leva a acreditar que os promotores acham que reuniram provas suficientes para sustentar uma acusação e processar o caso. Isso seria o que mudou a quantidade de provas que os promotores tinham. Agora eu tenho que te perguntar, se essa reportagem for verdadeira, por que eles agora acreditam de novo? A gente não sabe ao certo, mas por que poderia haver uma acusação de assassinato? Por que isso seria um homicídio, sabe? O que teria levado eles a concluir isso, já que havia declarações anteriores que indicavam que talvez não houvesse outro crime além da ocultação de cadáver? Houve conversa sobre isso? A morte de Celeste foi acidental? Foi uma overdose? Nós não sabemos ao certo, mas eu fico me perguntando, será que houve alguma coisa, digamos que pelo relatório do legista, os achados toxicológicos que indicariam que isso foi um homicídio, que isso foi assassinato, que David seria supostamente responsável? Nós não sabemos ao certo. O que você acha? Se a reportagem for verdadeira, por que buscar a acusação de assassinato contra ele agora? O que mudou? Não acredito que seja apenas do relatório do legista, porque você já teria isso logo no começo se fosse só uma questão de toxicologia. E você pensou, esse não é o tipo de droga que alguém tomaria por vontade própria. Isso é algo que foi dado a eles. Eu não sei se você teria passado por tudo isso com o grande júri, provavelmente saberia disso só pelos produtos químicos. Então, o que isso me sugere é que alguma testemunha ou testemunhas vieram e disseram algo. Talvez os investigadores tenham uma história mais coesa sobre o motivo, talvez eles tenham alguma evidência circunstancial que não tinham no começo. Isso faria com que parecesse mais um assassinato do que um acidente, sabe? Sempre que a história é potencialmente só alguém tentando encobrir um corpo. Você sempre vai analisar isso com muito cuidado, sempre vai olhar para isso e pensar: sério, será que foi mesmo? Será que só estavam se livrando de um corpo ou estão envolvidos de forma mais nefasta? Há vários tipos de evidências que eles poderiam ter encontrado. Como é um processo de júri popular, eu tendo a pensar que deve ser algo relacionado a depoimentos. Você explicou perfeitamente e pode estar totalmente certo. Mas será que existe essa possibilidade? E, novamente, a gente não sabe disso com certeza. Se houver envolvimento de drogas, é possível processar alguém por assassinato ou homicídio culposo se essa pessoa forneceu as drogas para alguém e essa pessoa morreu. Eu acho que normalmente você não vê isso acontecer. Se são duas pessoas usando drogas voluntariamente e uma delas morre, geralmente você não vê acusações criminais contra a outra pessoa por ser o fornecedor. Agora estamos falando de uma vítima menor de idade, certo? Então isso adiciona outro nível à situação. Possivelmente poderia haver algum tipo de acusação por fornecer entorpecentes a um menor, isso por si só já pode ser um crime. Isso seria diferente se essa pessoa fosse adulta. Em geral, quando duas pessoas usam e uma tem overdose, não costuma haver acusações contra quem sobrevive. E existe a possibilidade de não ser uma acusação de assassinato ou homicídio, mas sim uma acusação relacionada ao ocultamento ou descarte do corpo. Certo? Digo, pode ser que ele seja acusado criminalmente, mas não necessariamente por causa da morte dela. Com certeza, 100%. Eles poderiam acusá-lo de outra coisa, por esconder o corpo, por atrapalhar a investigação, por vários motivos. E, aliás, Jesse, sabe, parte disso também é a conduta do suspeito. Ele tem colaborado? O que ele disse às autoridades? As autoridades acreditam que ele está cooperando ou acham que ele está enrolando, certo? Isso acrescenta um nível ao que eles estão analisando. E eu quero acrescentar mais uma coisa também. Seja qual for a acusação potencial, ou que poderia ser, ou supostamente é, a probabilidade de um grande júri aqui apresentar uma acusação é alta, certo? Explique aos telespectadores o motivo. É mais provável do que não que um grande júri apresente uma acusação, dadas as provas que foram apresentadas. Bem, um grande júri é um processo totalmente unilateral.
O governo apresenta provas, teoria do caso e solicita que o grande júri faça uma acusação. Você não ouve a defesa, ninguém é interrogado pela defesa, a defesa não apresenta testemunhas. E por causa disso, há uma tendência de o governo conseguir uma acusação do grande júri quando quer. Existe aquele velho ditado: você pode indiciar até um sanduíche de presunto, que basicamente significa que você pode conseguir uma acusação quando quiser. Eu não acho que isso seja realmente verdade. Nós vimos até recentemente que às vezes os grandes júris rejeitam o governo e dizem: não, isso não é suficiente, não vamos fazer isso. Mas na maioria das vezes você vai conseguir uma acusação quando buscar uma com o grande júri. Outra coisa é que os promotores geralmente têm pelo menos evidências suficientes para apresentar acusações se eles estão buscando uma acusação diante de um grande júri. Isso não quer dizer que tenham provas para comprovar o caso além de dúvida razoável, mas sim para acusar. E só para voltar aqui, há fundamento nisso. Existe a possibilidade de que ele possa ser acusado criminalmente, pois se isso se unir à aplicação da lei. O Departamento de Polícia de Los Angeles disse que tem evidências de que David viajou para a região de Santa Bárbara em algum momento durante a primavera de 2025. Ainda tentamos entender o motivo. Eles investigavam e mencionaram isso. A propriedade em que ele supostamente estava hospedado, em Los Angeles, perto do local onde o Tesla foi achado. O corpo dela também foi encontrado em um Tesla. Segundo relatos, o Tesla estaria registrado em seu nome. O fato de TMZ e outros veículos relatarem que o empresário dele supostamente testemunhou perante o grande júri é um forte indício. Se você representasse o David, diria para ficar atento. É uma forte possibilidade que você possa estar enfrentando uma acusação neste momento, dado tudo o que vimos sendo relatado agora. Bem, claro, você sempre aconselharia seu cliente que, se há um processo de júri em andamento, então seu cliente é um suspeito, seja com S maiúsculo ou um entre muitos suspeitos. Você sempre daria esse conselho ao seu cliente. Sobre o processo do júri e o que está acontecendo, que isso é uma possibilidade. Como dissemos, é relativamente fácil obter uma acusação formal de um grande júri, e certamente aqui. Houve muita especulação pública e coisas na imprensa de que ele poderia ser um suspeito, então tenho certeza de que ele foi orientado de acordo. Só ele seria indiciado ou, caso haja acusação, haveria outros réus por causa das conversas sobre um segundo suspeito? Quero dizer, agora você está entrando ainda mais fundo na especulação, então eu não sei. Depende do que a investigação disser. Acho que sim. Tradicionalmente falando, se uma acusação fosse feita em um caso como esse, eles fariam isso? Todo mundo que eles podem acusar de uma vez só, eles fariam isso? Ou você veria potencialmente uma acusação contra Davi, e então, um mês depois, uma acusação contra outra pessoa, ou normalmente você vê uma acusação contra vários réus ao mesmo tempo? Você vê isso de várias maneiras diferentes, eu acho, mais comumente. Você veria isso junto porque seria um grande júri analisando um conjunto de fatos e um conjunto de testemunhas, e você faria isso junto. Mas se depois surgissem informações sobre outros possíveis réus, poderia reconvocar o grande júri. Você poderia convocar um grande júri diferente, poderia ter um processo totalmente diferente. Então você poderia ter outras acusações no futuro. Eu presumiria que você faria tudo junto, se pudesse. Se essa reportagem for verdadeira, você acha que ele pode estar enfrentando uma acusação formal? Você acha que isso tem algo a ver com o que relatamos anteriormente sobre Steve Fisher, o investigador particular, contratado pelo dono da propriedade onde David estava hospedado, foi revistado pelas autoridades. Segundo relatos, ela estava perto de onde o Tesla foi encontrado. Então, Steve foi ao X e disse: embora minhas palavras tenham sido deturpadas por alguns, o que eu realmente disse sobre certos itens encontrados no endereço do Rene foi que eram itens que você esperaria encontrar em uma fazenda e não em uma casa, nas colinas de Hollywood. Um desses itens era uma gaiola incineradora, anunciada para queimar a 1.600 graus. Cremações humanas costumam ocorrer a cerca de 1.400 graus. Um incinerador não é legal para uso dentro dos limites da cidade e não serve a nenhum propósito legítimo em uma propriedade residencial nas colinas de Hollywood. Alguns dirão que esse item foi feito só para vídeos, se fosse o caso. Isso gera várias perguntas óbvias.
Por que uma gaiola de pássaro de 25 quilogramas seria entregue em uma casa e não direto para uma empresa de adereços ou produtora? Por que ela seria encomendada antes de partir para uma longa turnê mundial? E por que nunca foi usada em nenhuma produção de vídeo? Também é importante notar que havia outros itens presentes que poderiam ser usados em conjunto com a gaiola de queima. Deixando claro, essa gaiola de queima nunca foi usada, está nova e na caixa. Como os restos de Celeste Rivas Hernandes foram achados no porta-malas do Tesla, a existência de um incinerador na mesma casa ligada ao veículo levanta dúvidas sobre a intenção. A gaiola de queima não foi apreendida durante o mandado de busca e por que não foi usada. Isso não parece relevante para investigações criminais, mas consideramos um contexto importante mesmo sem caráter criminal. A gaiola de pássaro e itens relacionados foram entregues aos moradores, com nome falso, mas as entregas foram aceitas na propriedade. Segue foto do incinerador de gaiola encontrado na residência e uma imagem dos materiais publicitários do produto do Dr. Burns. Vou dizer isso também. Steve foi ao News Nation e disse: encontramos uma motosserra. Não havia motivo para uma motosserra estar na casa. Ela ainda estava com a proteção sobre a corrente. Lá está, com uma gaiola de queima. Você tem que se perguntar qual era o plano. Novamente, quem está dizendo isso é Steve Fisher. Não sabemos exatamente o que as autoridades encontraram ou consideram relevante na investigação. Mas sigo me perguntando. Eu tenho que perguntar se alguma dessas coisas está relacionada com a notícia que estamos falando hoje. RICH. Bem, Definitivamente pode ser. E isso vai levantar questões probatórias fascinantes se esse caso avançar para uma acusação formal e for a julgamento. Quero dizer, agora você tem provas circunstanciais para tentar estabelecer que o réu pretendia desmembrar ou incinerar um corpo, mas esses itens não foram realmente usados para desmembrar ou incinerar um corpo. Então agora isso se torna uma espécie de prova tangencial, circunstancial, e será que isso sequer seria admitido no julgamento? Podemos afirmar que isso foi entregue ao réu, estava sob seu controle ou relacionado a ele. E eu acho que existe essa possível história de que eram apenas adereços para um vídeo. Existe algo concreto para comprovar isso? Há uma série de questões complicadas relacionadas a essa evidência? Mas sim, eu acho que se houver trabalho investigativo, isso sugere que esse indivíduo estava acumulando equipamentos que o ajudariam a se livrar de um corpo. Isso vai repercutir entre os investigadores e provavelmente vai incentivá-los a buscar uma acusação formal. você pode nos explicar? Dizem que podem ouvir testemunhas até fevereiro. Então a acusação formal talvez não seja iminente. Se isso acontecer, pode explicar como funciona. Se uma acusação formal for apresentada, quais são os próximos passos? O David? Digamos que ele seja acusado, ele se entrega, ele é preso. Quais são os próximos passos? O que devemos observar caso esse processo avance dessa forma? Sim, procedimentos de júri popular como este podem às vezes se prolongar. Eles não necessariamente começam numa segunda-feira e terminam numa sexta-feira. Eles podem ter intervalos e com os feriados é preciso agendar tudo, de acordo com as testemunhas que você quer trazer. Então, eu realmente acredito na ideia de que isso pode se estender até fevereiro antes de haver uma conclusão. No fim do grande júri, os promotores buscam uma acusação formal. E se eles conseguirem, se o grande júri votar pela acusação, então eles podem indiciar e iniciar um processo contra o réu. Ele será preso e vai se declarar culpado ou inocente. Haveria uma audiência no tribunal para decidir se ele permaneceria sob custódia. Enquanto o processo estivesse em andamento, haveria uma oportunidade para os advogados dele tentarem pedir a rejeição das acusações feitas contra ele. Com qualquer base legal que eles pudessem ter, haveria um período de investigação e divulgação criminal, e então, você sabe, o caso seguiria seu curso até um possível julgamento. E, obviamente, existe a possibilidade, em qualquer momento dessa sequência, de haver uma resolução negociada, de haver um acordo judicial, de haver uma proposta sobre a mesa. Assim, o assunto poderia ser encerrado sem mais procedimentos ou julgamento. E eu agradeço por você ter explicado tudo isso. Acho que essa explicação resume bem o que esperar. Antes de terminar,
há outro ponto importante. Quando teremos respostas para as perguntas que temos, e talvez mais importante, quando a família terá respostas para as perguntas que eles têm, os laudos do Instituto Médico Legal foram lacrados após solicitação do Departamento de Polícia de Los Angeles e ordem judicial. Você se pergunta se uma acusação formal incluiria todas as testemunhas e provas. O Instituto Médico Legal vai divulgar o laudo? Quero dizer, se uma acusação formal for feita, quanta informação realmente teremos? Você sabe disso tão bem quanto qualquer um, Jesse, pois já leu várias dessas acusações formais. Às vezes são superficiais, apresentando só os fatos básicos do crime alegado, sem detalhes. Na verdade, não lembro de ter visto muitas em que você recebe lista de testemunhas ou provas. Isso só acontece quando o julgamento está mais próximo. Você só terá acesso às provas após iniciar a descoberta em processos criminais. Então pode receber uma acusação formal agora. Essa resposta é para a família dele, dela ou para o público. Eu acho que é porque esse é um caso de grande destaque, uma celebridade. Se houver uma acusação formal, eu suponho que haverá pessoas que acharão que é uma acusação injusta, eu suponho que haverá pessoas que ficarão do lado do réu. A gente vê muito disso hoje em dia, então eu não sei se isso vai responder às perguntas de alguém. Para mim, você só tem uma resposta final após uma confissão ou veredito no julgamento. RICHSCHOENSTEIN. Obrigado pelo seu tempo, como sempre. Agradeço. É um prazer. E isso é tudo que temos para vocês, por enquanto, aqui na barra lateral. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.